Então, Tomé de Souza, vamos destacar no governo geral de Tomé de Souza, que ele trouxe os primeiros jesuítas, liderado por Manuel da Nóbrega. Ele estimulou a agricultura, enviou expedições para buscar metais preciosos, fez melhoria nas fortificações, reforçou a entrada de bovinos, criou o primeiro bispado com sede ali em Salvador, e foi no governo de Tomé de Souza que chegaram os primeiros africanos escravizados. E chegaram para quê? Nós vimos na última aula que eles viviam no engenho, que eles moravam nas senzalas. Lá nas senzalas eles produziam as suas roupas, eles faziam a sua comida. Mas hoje nós estamos vendo qual foi o momento que eles chegaram. E eles chegaram no governo, de Tomé de Souza, por volta de 1549 até 1500, que foi o governo de Tomé de Souza de 1549 a 1553. Os primeiros africanos escravizados chegaram nessa época aqui, para cultivar a cana e produzir o açúcar, que era o produto que dava mais lucro para Portugal ali na Europa. O segundo governador foi Duarte da Costa. Ele sucedeu Tomé de Souza e ele ficou no governo geral de 1553 a 1558. Ele veio ao lado de novos jesuítas. Então, Duarte da Costa trouxe com ele novos jesuítas. E entre esses jesuítas, o destaque fica com José de Anchieta. José de Anchieta, que nós vimos na última aula, ele criou um colégio, para catequizar os índios, trazer a fé cristã, e ele se instalou aqui, pertinho da gente, ali na região da Praça da Sé, onde está o pátio do colégio. Ali nasceu o colégio de São Paulo e a primeira vila de São Paulo, que se tornou na cidade de São Paulo, onde nós estamos, onde nós moramos, e dali o nosso estado, que a nossa capital, até pouco tempo atrás, e eu acredito que continue sendo a terceira capital do mundo. E começou dessa forma, com um colégio liderado pelo padre José de Anchieta, que era um jesuíta, e os jesuítas eles se diferenciavam dos outros padres porque eles faziam um voto de obediência total, certo, ao Papa e ao líder da Companhia de Jesus. Então, chega José de Anchieta no governo de Duarte da Costa. Mas frequentes conflitos com indígenas na região sul e ao norte, ali com jesuítas que estavam ali na região da recém-fundada cidade de Salvador. E quem está com a apostila vê que quando criou ali no governo de Tomé de Souza o primeiro bispado no Brasil, o bispo que coordenava o primeiro bispado no Brasil ali em Salvador era o Dom Pero Fernandes Sardinha. E aí no governo de Duarte da Costa houve muitos conflitos na região sul e na região norte, desentendimentos com o bispo Dom Pero Fernandes de Sardinha e briga entre colonos e jesuítas. E em 1555, franceses, nós já vimos isso lá na outra apostila, na colonização francesa, franceses liderados por Nicolas Durand Villegagnon ocuparam a ilha de Sergipe, que é ali na região da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, e fundaram a França Antártica, ameaçando a soberania portuguesa aqui no Brasil. Então foi no governo de Duarte da Costa que os franceses ocuparam a ilha de Sergipe, na Baía de Guanabara, e fundaram a França Antártica, ameaçando a soberania que Portugal tinha aqui no Brasil. O terceiro governador que nós vamos destacar aqui é Mendes Sá. Ele ficou de 1558 a 1572. E Mendes Sá foi no governo de Mendes Sá que teve a luta contra os franceses e os indígenas hostis, rebeldes, ruins, Então foi no governo de Mendes Sá
que houve essa luta. Ali no governo de Duarte da Costa, eles chegaram, ali na região da Baía de Guanabara, fundaram a França Antártica, mas foi no governo de Mendes Sá que essa situação foi resolvida, porque no governo de Mendes Sá houve a luta contra os franceses e os indígenas. E esses indígenas, hostis, eles se organizaram e fizeram uma confederação dos tamoios, em 1563. Então, eles se organizaram para combater os portugueses mesmo, para ficar no Brasil. E eles eram aliados dos franceses, certo? Lá naquela época já tinha umas... Bom, nós temos visto, desde o começo da história, né? Os povos se organizam desde as tribos para lutar pelos seus interesses. E foi o que aconteceu. Esses indígenas hostis, mais rebeldes, né? Mais difíceis, eles formaram uma confederação, que levou o nome de Confederação dos Tamoios, para realmente combater os portugueses, as tropas do governador. Em 1563 foi que aconteceu isso. E aí, Portugal enviou uma expedição aqui, o governador era Mendes Sá, mas Portugal enviou uma expedição para o Brasil e enviou Estácio de Sá. Estácio de Sá, olha aí, Mendes Sá, Estácio de Sá era sobrinho de Mendes Sá. E aí, Estácio de Sá, né, debaixo do governo do seu tio, Mendes Sá, fixou posições estratégicas, cercou ali a região da Baía de Guanabara e fundou a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, Rio de Janeiro, que levou o nome, hoje é Rio de Janeiro, mas que tinha o nome de São Sebastião do Rio de Janeiro. E após 2 anos, pessoal, os franceses foram definitivamente derrotados e expulsos do Brasil, certo? Lembrem-se que eles também tinham se instalado ali na região do Maranhão, fundaram inclusive a cidade de São Luís, em homenagem ao rei francês Luís XIII, que tinha morrido ainda jovem, e eles fundaram ali a França equinocial, que nós vimos na outra apostila. Mas depois que foi fundada a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, depois de lutas durante 2 anos, eles foram expulsos definitivamente do Brasil, certo? Os franceses. Com o falecimento de Mendes Sá, que foi em 1572, Portugal decidiu formar um governo provisório local até a chegada de uma nova autoridade portuguesa, até eles decidirem o que eles realmente iam fazer. Então, eles criaram esse governo provisório, governos do Norte e governos do Sul. Entre 1572 a 1578, teve esses governos do Norte e governos do Sul. A parte do Norte, que incluía Salvador, foi entregue a Luís de Brito e Almeida. Então, a parte do Sul, que tinha mais a sede ali no Rio de Janeiro, ficou com Antônio Salema. Então, o Brasil foi dividido em 2 governos do Norte e governos do Sul. Repartição do Norte entregue a Luís de Brito e Almeida, repartição do Sul com Antônio Salema. Só que essa experiência de governo do Norte, governo do Sul, não deu muito certo. Então, Portugal nomeou como governador-geral em 1578 Lourenço da Veiga e acabou com o governo do Norte e com o governo do Sul. E aí, a sede a capital, né, a cidade de Salvador, voltou a ser a sede do governo. Certo? Acabou, então. Repartição do Norte, governo do Norte, acabou o governo do Sul. Lourenço da Veiga foi nomeado como governador-geral em 1578 e estabeleceu a sede do governo novamente e somente em Salvador. Domínio espanhol, pessoal, foi de 1580 a 1640. Veja só, olha quanto tempo. 1580 a 1640.
As mortes ocorreram, né? Morreu em uma batalha no Marrocos Dom Sebastião, em 1578. O cardeal Dom Henrique assumiu o trono português como Henrique I e ficou, né, no trono português até 1580. Quando Dom Henrique, que era um cardeal, que tinha assumido o trono no lugar de Dom Sebastião, não tinha mais nenhum descendente da dinastia de Avis. Lembra que nós vimos a dinastia de Avis? Né? A primeira dinastia, né? A dinastia que se lançou ao mar, né? Ali em Portugal. Então não tinha mais nenhum descendente da dinastia de Avis. E aí não havia mais descendentes diretos, desculpem pessoal, não havia mais descendentes diretos da dinastia de Avis. E aí os parentes próximos começaram a brigar, começaram a disputar o trono, né? A sucessão do trono, que envolvia muitos interesses políticos, né, ali na Europa. Então, os parentes mais próximos começaram a disputar, e agora quem volta aqui na nossa aula? O poderoso Filipe II. Nós vimos na apostila 3, né, nós vimos muito sobre ele, que a hegemonia espanhola ali na Europa foi forte e durou bastante. E Filipe II é um grande destaque, né, na época moderna. Então, ele ganhou a sucessão e ele se tornou o rei de Portugal. Ele era, lembra, gente, neto materno por parte de mãe de Dom Manuel. E então ele tinha direito realmente e ele ganhou a briga lá entre os outros parentes. Ele já era rei da Espanha. E a Espanha tinha muito território ali na Europa. Ele já era rei da Espanha e agora ele se torna rei de Portugal. Pessoal, vamos aqui fechar os olhos e lembrar no mapa. Ele ficou rei, ele dominou toda a Península Ibérica. Toda a Península Ibérica. A Península Ibérica é Portugal e Espanha, certo? Quem compõe? Quais são os países que compõem a Península Ibérica? Portugal e Espanha. Ele já era rei da Espanha. Ele era rei da Espanha e ele já tinha muito território na América, porque eram as colônias da Espanha. Lembrem-se que Portugal e Espanha assinaram tratados, inclusive de Tordesilhas, dividindo o mundo entre Espanha e Portugal. Eu acho que ele até falou assim, nossa, agora eu sou o dono do mundo, do novo mundo, né? Eles dividiram, não foi tudo entre Portugal e Espanha? Se ele se torna rei, ele já é rei da Espanha. Então ele já tem ali a Espanha, ele já governa a Espanha. Ele já governa as colônias da Espanha na América, no Novo Mundo. Agora ele se torna rei de Portugal. Ele também agora governa as colônias portuguesas na América, no Novo Mundo. Nossa, ele é o dono do mundo, Filipe II. E nós já vimos bem detalhadamente a história dele lá na apostila 3. Por isso que é importante, né? É toda uma sequência. E Portugal, pessoal, Filipe II estava arranjando briga com todo mundo lá na Europa. Ele brigou com a Inglaterra, lembram da Invencível Armada, que era a frota dele? Ele brigava com a França e ele brigava com os Países Baixos, não queria, foi uma luta os Países Baixos conseguirem sua independência. Então, Portugal, que até então tinha ficado neutro, pessoal, vocês lembram, né? Nós nem falamos de Portugal naquelas brigas ali na Europa. Portugal estava neutro em tudo isso. Agora, Filipe II se tornando o rei de Portugal também, juntou o domínio da Península Ibérica e de todas as suas colônias. Portugal ganhou o quê? Inimigos. Ganhou como inimigo França, ganhou como inimigos Inglaterra e os Países Baixos. E devido com os Países Baixos, com os Países Baixos, o que aconteceu? Filipe II impediu que a entrada dos navios
dos Países Baixos em qualquer porto português. E aí, o que aconteceu? Nós vamos ver mais para frente. Em 1624, houve a invasão holandesa no Nordeste brasileiro. Filipe II proibiu que os Países Baixos entrassem nos seus portos, onde quer que fosse porto português, os Países Baixos não poderiam entrar. O que os Países Baixos fizeram? Em 1624, invadiram o Nordeste brasileiro, mas isso é mais para frente, tá bom? Esse período, pessoal, agora com o domínio espanhol, o meridiano de Tordesilhas perdeu a razão de existir, como a Pro falou. Por que agora tinha o Tratado de Tordesilhas, que foi assinado entre Portugal e Espanha, tinha alguma validade? Agora não tinha mais validade nenhuma. Perdeu a razão de existir. Agora, todas as colônias espanholas, todos os territórios da coroa espanhola aqui na América, em especial na América do Sul e na América Central, e as colônias de Portugal, agora era uma coisa só. Deixou de ter razão, perdeu a razão de existir o Tratado de Tordesilhas. E com isso houve uma grande penetração no interior do território brasileiro. Nós vamos continuar vendo na próxima aula o que isso resultou.